Queridos, saudações darwinianas, buongiorno ragazzas e ragazzos. Hoje nós falaremos sobre gametogênese, tá? Então nós vamos entender o que é a gametogênese partindo do princípio que nós já estudamos o que é mitose e o que é meiose nas aulas anteriores. Mitose, aquele processo em que as células elas se dividem, se duplicam, na verdade estão se clonando, uma célula produz duas novas células, e a meiose é aquele processo que a célula reduz à metade o seu material genético exatamente para formar os gametas, e os gametas se encontrando, nós voltaremos a ter a quantidade original de cromossomos, de DNA, tá certo? Então a aula de hoje, ela fala sobre gametogênese, tá? Então vamos falar, vamos lá. Gametogênese, portanto, é o processo mais importante dentro da biologia, porque ele é o responsável pela formação dos gametas. E nós já vimos lá na aula anterior, quando falávamos do crossing over dentro da meiose, que esse processo ele gera a variabilidade. E essa variabilidade entre os cromossomos, a troca de informações entre os cromossomos homólogos, gera essa variação, e essa variação ela é muito importante porque os gametas que são formados, eles são gametas que vão variar. E uma vez que esses gametas eles são variados, a chance de que os indivíduos que vão se formar sejam diferentes, elas são infinitas. Isso gera variabilidade dentro das espécies. Portanto, a meiose é um processo importantíssimo, por conta também do crossing over que acontece dentro dela, mas pela geração dos gametas, e esses gametas com variações gerarão indivíduos potencialmente variados. E isso gera variabilidade para a perpetuação das diferentes espécies, tá? Nos indivíduos do sexo masculino, essa meiose ela acontece lá dentro dos gametas, nas chamadas dentro das gônadas, nas chamadas células mães, nas gônias. Então existe a espermatogônia e a ovogônia. A espermatogônia é a célula que produzirá os espermatozoides. E esse processo ele é chamado de espermatogênese, a produção dos espermatozoides. Já nos indivíduos do sexo feminino, essas células, que são as ovogônias, vão sofrer a meiose e darão origem ao chamado óvulo. E esse processo nas fêmeas é chamado de ovogênese. Portanto, nos indivíduos do sexo masculino, nós temos a espermatogênese, nos femininos, nós temos a ovogênese. Tá bem? Interessante nós observarmos qual é esse processo de espermatogênese. Depois a gente faz um comparativo com a ovogênese e depois os dois aqui na tela para que você possa observar. Então veja bem, a espermatogênese é o processo onde o testículo tem as células germinativas e essas células passarão por meiose. Essa meiose ela formará indivíduos com a metade da carga cromossômica. Então, se nós observarmos, aqui nós temos o testículo tem as células germinativas e o processo de gametogênese ele passa por 4 estágios na chamada espermatogênese, chamado processo de multiplicação, processo de crescimento dessas células, maturação e espermiogênese. Importante observar o seguinte, esse processo que nós chamamos de multiplicação, aqui está acontecendo mitose. Então, o processo de multiplicação das células é mitose. São células 2N que estão passando por mitose constante. Tá bem? Uma vez que essa mitose aconteceu, nós multiplicamos o número de espermatogônias. Essas espermatogônias, portanto, agora sim, daqui para baixo, está acontecendo a meiose. Essa espermatogônia, ela vai crescer, a célula literalmente cresce, forma o chamado espermatócito 1, que ainda é uma célula 2N. Aqui acontece a primeira parte da meiose, aquela parte de prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. É dentro dessa fase aqui que ocorre o crossing over, lá na prófase 1, no chamado paquíteno, ou seja, toda a meiose 1 está acontecendo aqui. Essa célula chamada espermatócito 1, que ela é 2N, ela se transforma no chamado espermatócito 2, onde ocorre a redução do número cromossômico de 2N para N. Portanto, de 2N para N.
E a partir daqui, onde nós temos duas células, já na chamada fase de maturação, essas células vão passar pela segunda parte da meiose, que é onde os cromossomos homólogos já foram divididos e agora cada uma dessas células repartirá o cromossomo duplicado em dois, formando 1, 2, 3, 4 células N. Veja que é a meiose clara de 2N, uma célula 2N, dividindo-se e gerando 4 células com a metade da carga genética, com N, ou seja, um indivíduo diploide, formando 4 indivíduos haploides. A essas células nós chamamos de espermátide. Essa espermátide, agora ela precisa se transformar no quê? No espermatozoide. E, portanto, ela passa por um processo chamado de espermiogênese, que é onde ela vai ganhar flagelo, ganha o acrossomo, que é a estrutura da frente que auxilia na penetração do óvulo. E aí nós temos os espermatozoides formados. Tá bem? Revisando, as espermatogônias se multiplicam dentro do testículo, ainda 2N. Aí essa célula cresce, ainda 2N, e forma o chamado espermatócito 1. A partir do espermatócito 1, ocorre toda a meiose, que vai formar os espermatócitos 2 e as espermátides ao final da meiose. Uma vez que a espermátide aconteceu, que as espermátides se formaram, perdão, nós temos aqui 4 células N, nós teremos a formação, portanto, de 4 espermatozoides. A transformação dessas espermátides em espermatozoides. Um homem, um indivíduo, consegue, numa formação espermática, né, num processo de produção lá dentro do testículo, na ejaculação, liberar em torno de 200 a 300 milhões de espermatozoides, tá? De 200 a 300 milhões de espermatozoides. Ou seja, é espermatozoide pra caramba. Então, pensa na quantidade de célula. Então, os indivíduos do sexo masculino, eles estão produzindo constantemente essas espermatogônias, e essas espermatogônias estão entrando num processo de divisão celular, tá? Para poder gerar os espermatozoides. O homem, ele começa a produzir os espermatozoides, essas espermatogônias começam, evidentemente, a entrar nessa divisão na puberdade. A puberdade ela pode chegar em torno dos 11, dos 12, dos 13 anos, para alguns meninos talvez antes, 9, 10, isso tem sido bastante observado, principalmente em meninas. E aí os homens começam a produzir esses espermatozoides nesse momento. Ou seja, a gametogênese masculina ela começa na puberdade, tá certo? Então, voltando para a ilustração, esse processo todo, ele começa no indivíduo quando ele tem lá o início da sua puberdade. Tá bem? Ótimo. Essa é a gametogênese masculina, é a chamada espermiogênese. Nas meninas, isso é chamado de ovulogênese ou ovogênese. E aí nós temos essa ilustração aqui para exemplificar para você. Muito similar à estrutura masculina. As meninas têm lá dentro do ovário uma ovogônia, tá? Que está se multiplicando, vai passar por mitoses até formar a ovogônia. A ovogônia vai passar a 2 ovogônias, entrando literalmente na meiose, e essas ovogônias, portanto, começam a se dividir. Então, nós temos aqui, olha, ovócito 1, ovócito 2 e óvulo, similar a o que nós tínhamos aqui na espermatogênese, tá? Espermatócito 1, espermatócito 2 e espermátide. Veja que o espermatócito 1 é uma célula 2N. Lá na ovogônia nós temos a ovogônia 2N, o ovócito 1, que é o equivalente ao espermatócito 1, também 2N, e o ovócito 2 é N já. Então, a ovogônia dá origem ao ovócito 1, o ovócito 1 entra em meiose, né? 2N, formando o indivíduo N aqui, que é o ovócito 2, e o ovócito 2 dá origem ao óvulo. Aquela fase vista anteriormente, chamada de espermiogênese, não existe na ovulogênese. Espermiogênese só acontece no espermatozoide. A ovogênese só chega até a maturação. Voltando para lá, você vai observar isso. Ó, só até a maturação, que é onde se forma o óvulo.
É interessante observar o seguinte, olha, que de uma ovogônia formam-se quantas células? 4 células. 1, 2, 3, 4. Igualzinho nos espermatozoides. Mas, atenção! Somente uma dessas células ela é ativa, viável, que é o óvulo. Perceba que as outras células elas ficam menores, elas são chamadas de corpúsculos polares. Isso tem uma explicação muito lógica e evolutiva. Tá? Durante a fecundação, o que acontece? Somente o óvulo é que carrega o material que dará origem ao citoplasma. Portanto, todas as organelas necessárias para a formação da primeira célula que dará origem ao indivíduo, quem carrega é o óvulo. O espermatozoide, ele é uma célula que tem que ser muito pequena e ágil para conseguir atingir o óvulo, certo? Dessa forma, os espermatozoides ficam pequenininhos para serem ágeis e carregam, portanto, só o material genético. O óvulo, ele tem que ser grande para que tenha todo o material citoplasmático e o DNA do espermatozoide se juntar com o DNA da mãe, tá? Bom, o óvulo sendo grandão, ele carrega todo o citoplasma. O que acontece? Durante as divisões, durante a meiose, a própria evolução fez com que uma única célula fosse carregando todo o material citoplasmático e as outras células não vão carregar esse material citoplasmático, que é o que você consegue observar aqui nos corpúsculos polares. Eles vão ficando diminutos. Veja, um ovócito 1 vai formar os dois ovócitos, mantém a carga citoplasmática em apenas um. O outro fica menorzinho. Esse ovócito 2, que está rechonchudo, ele vai fazer com que apenas um óvulo fique cheio de material citoplasmático. O resto fica diminuto e fica inviável. Não forma nada, forma apenas esse corpúsculo polar. E aí você, menina, terá esse óvulo aqui viável. Portanto, embora durante a divisão vocês sejam capazes, mulheres, de produzir 4 células, apenas uma dessas células ela está viável. Tá? E é interessante aí fazermos uma comparação com relação a os homens. Os meninos começam a produzir, começa essa espermatogênese durante a puberdade. As meninas não. As meninas, elas têm todas as células que darão origem a todos os seus óvulos já feitos durante o processo embrionário, né? Embrião, feto, esse processo já está acontecendo. Ele termina poucos dias, semana depois do seu nascimento. E ele para. E aí ele fica ali, esperando só o momento de chegar à puberdade e começar a liberação do óvulo propriamente. Portanto, todos os óvulos que você liberará ao longo da sua vida, você, menina, que está vendo esse vídeo, você já tem ele no seu corpo. Você já tem ele desde que você nasceu. E você vai liberar isso até o momento que você chegar lá na menopausa, que é quando cessa essa liberação. E aí você pode ter interferência hormonal, você tem uma série de fatores que vão influenciar nisso. O homem não, o homem começa a partir da puberdade e ele vai até o final da vida. Por isso que é muito comum você observar pessoas já idosas, homens idosos, que acabam tendo relacionamento com mulheres mais novas, tendo filhos, tá? Homens de idade já avançada. E não o mesmo com as mulheres, porque quando chega na menopausa cessa esse processo, tá certo? Muito bem, então passemos para o próximo aqui, onde a gente faz uma comparação entre a espermatogênese e a ovulogênese, que é interessante lado a lado para que a gente possa ver. Então, ó, a espermatogônia, lado a lado com a ovogônia, aqui nós temos a espermatogênese e aqui a ovogênese ou ovulogênese. Passa pelo período de crescimento dos dois, formando o espermatócito 1 e o ovócito 1, ambos 2N. Aí começa a meiose. A meiose divide, portanto, essa célula em 2, formando 2 espermatócitos, 2 com metade do material genético. O correspondente também no ovócito 2. Mas veja, o ovócito já forma uma célula mais cheia e uma célula menorzinha, certo? Este ovócito 2 vai dar origem a um óvulo, que dará origem a 2 óvulos, ou que seria 2 óvulos, perdão, apenas um óvulo viável e um inviável, que é o segundo corpúsculo polar. E aqui do outro lado, o que a gente consegue observar que são 4 espermatídeos, que darão origem a 4 espermatozoides.
Uma vez que esse espermatozoide ele vai lá e fecunda aquele óvulo que está se formando do ovócito, nós temos aqui um óvulo fecundado, portanto 2N, porque ele recebeu N do material genético do pai, N do material genético da mãe, e aí a gente tem aqui essa formação. Lembrando que esse processo nas meninas, ele inicia-se lá na fase intrauterina e nos meninos isso aqui só a partir da puberdade. Muito bem? E aí, é isso. A gente finaliza o nosso assunto de gametogênese por aqui. Tá bem? Qualquer dúvida, a gente vai se falando. Beijo para todos.